Olá pessoal, professora Denise de Geografia. Como é que vocês estão? Como está sendo aí esse momento de estudos em casa? Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos rever então o que a prof encaminhou no roteiro de estudos em relação ao movimento de rotação, translação, movimentos da Lua, equinócio e solstício, tá? Vamos iniciar aqui então com o movimento de rotação. A prof colocou a página ali para vocês acompanharem, tá? Então pega a apostila, traz junto. As imagens eu busquei colocar as mesas também para a gente poder fazer então essa relação, tá? Vou pegar aqui então o globo. Lembrando, pessoal, que o eixo da Terra, ele é inclinado, tá? É esta inclinação que permite que a gente tenha as estações do ano. A Terra, então, ela faz este movimento de rotação completo em torno aí de 24 horas, tá? E é o que dá então a sucessão dos dias e das noites. Aqui, pessoal, para nós entendermos como funciona o movimento de translação, claro que aqui o Sol está em tamanho reduzido, mas a prof trouxe então para mostrar para vocês como funciona aí esse eixo de inclinação e as estações do ano. Aqui nós temos o Sol. Nesta direção, o Sol está pegando com mais intensidade em qual hemisfério? No hemisfério norte ou hemisfério sul? Lembrando que o que divide o hemisfério é a linha do Equador, tá? Então aqui o Sol pega com mais intensidade no hemisfério norte. 6 meses depois, né? Nós temos aqui o hemisfério sul com mais intensidade. O que quer dizer isso? Que em dezembro nós temos aqui a maior radiação solar. Aqui então, pessoal, 6 meses depois, novamente o hemisfério norte recebe maior radiação, o que faz com que no hemisfério norte seja verão e no hemisfério sul inverno, tá? Aí nós temos também o fenômeno chamado de sol da meia-noite. Por que sol da meia-noite? Porque aqui próximo ao círculo polar, Ártico e Antártico, não anoitece. Então, nós temos aí esse fenômeno, tá? E quem estiver aqui em junho, em pezinho ao meio-dia, em cima do trópico de Câncer, não terá sombra. Nós dizemos que aí o Sol está a pino, tá? Aqui então em dezembro, no trópico de Capricórnio, ao meio-dia, quem estiver próximo a esta linha imaginária, né? Sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, nós teremos aí então o Sol a pino. O que quer dizer? Que é o máximo então de radiação e inclinação aparente do Sol que nós temos, tá? Então, esse fenômeno aqui nós chamamos de solstício. Ele vai ocorrer entre dia 21 e 23 de dezembro. Então, nós temos solstício de verão e solstício de inverno. Vai depender qual é o mês do ano e qual hemisfério, então, está sendo mais irradiado, né? Pelo Sol. Aqui, pessoal, mas tem 4, a prof falou só desses 2. Aqui nós temos o equinócio. O equinócio ele acontece em setembro e março. O que é o equinócio? Nós temos aqui uma radiação plena e uniforme nos 2 hemisférios. Quer dizer que a duração dos dias e das noites serão iguais, independente de qual hemisfério eu estiver. Mas por que isso? Como assim, prof? Devido, então, à inclinação do eixo da Terra. Esta inclinação é o que vai fazer com que eu tenha aí essas estações. Se não tivesse o eixo inclinado, eu teria sempre a mesma estação do ano em qualquer lugar do planeta, tá? Então, movimento de rotação, dias e noites, movimento de translação, nós temos aí 365 dias, 5 horas e alguns minutos. Mas como assim? E essas 5 horas, né?
Essas 5 horas são arredondadas para 6 horas, tá? E a cada 4 anos se pega essas sobras de 6 horas. Ó, em um ano sobrou 6, outro ano sobra 6, 6 e 6 horas, né? Aí, pessoal, eu junto essas 6 horas que sobram de cada ano e aí eu terei o ano bissexto, tá? Que é um dia a mais no calendário. Em que mês? Fevereiro, tá bom? Aí, então, essa parte tá importante para a gente entender o porquê das estações, o porquê do ano bissexto, né? Aqui, pessoal, nós temos também este movimento que nós chamamos aqui, que não é um movimento assim uniforme, nós chamamos de elíptica. Este movimento faz com que a Terra, em um certo momento do ano, ela fique mais próxima do Sol e em certo momento ela fique mais longe do Sol. Ah, mas então é por isso que tem inverno e verão. Não, isso não vai influenciar. Nós já vimos que o que influencia é a inclinação do eixo da Terra. É só para a gente entender como é que funciona esse processo da elíptica, tá? Se fosse uma circunferência exata, não corresponderia ao nosso calendário. Então, se chegou à conclusão que este formato é de elipse, tá bom? Que é este formato aqui oval. Agora nós vamos falar então da Lua. A Lua é o nosso único satélite natural. O que é um satélite? É um corpo, então, que fica na órbita da Terra e exerce um poder de influência muito grande no nosso planeta, principalmente nas marés, tá? Então, a Lua, ela foi ali pisada, né, pelo homem. Se chegou à Lua em 1969, tá, por um programa espacial desenvolvido pelos Estados Unidos, que caracterizou ali a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Nós temos então o primeiro astronauta, até hoje tem a marca da pisada dele. Por quê? Não tem a atmosfera, não tem o vento, né? Não tem as condições que nós temos na superfície. Então a bandeirinha, percebam que ela fica hasteada, tá? Aqui, pessoal, para vocês entenderem que por que a Lua fica na nossa órbita? Como a Terra é um corpo maior, né? Ela exerce um poder de atração, assim como o Sol exerce um poder de atração em relação à Terra. Então, a Lua, ela fica na nossa órbita e a Terra fica na órbita do Sol, tá? Precisamos lembrar também que tem uma face da Lua que nós nunca conseguimos ver. Vocês já viram aquele filme do Transformers que diz o lado oculto da Lua? Então, é baseado nesse fenômeno aqui, tá? A face da Lua, ela permanece sempre junto com a Terra. Então, o movimento dela de rotação se completa em 28 dias. E este movimento é acompanhado à Terra, então não permite que a gente veja uma face. Completamente? Não. Nós temos aí uma porcentagem que não pode ser vista, mas é considerável, tá? Aqui é uma foto de satélite deste lado oculto da Lua. Aqui os movimentos que a Lua realiza, então. A Lua realiza um movimento de translação, só que junto com a Terra, né? Aqui em torno do Sol, tá? Completa então os 365 dias, 5 horas, né? E 50 minutos. Que nós arredondamos, que é aquelas 6 horas do ano bissexto. Aqui então nós vamos ter o movimento de rotação da Lua, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma. Mas lembra que a prof falou? Ela faz esse movimento em torno da Terra, só que ela nunca fica com a sua face virada. É sempre a mesma face. Tá? E aqui o movimento de revolução é o movimento que ela faz em torno da Terra. Verifiquem, observem que a gente não pode confundir, tá?
A duração é a mesma, mas um movimento é a rotação em torno de si mesma e o outro é o movimento que ela faz em torno da Terra, tá bom? Aqui, pessoal, assim como a Terra, nós temos momentos em que a Lua está mais próxima e momentos em que ela está mais afastada. O momento em que ela está mais próxima, nós chamamos de perigeu, e o momento em que ela está mais afastada, nós chamamos de apogeu, tá? Aqui, pessoal, nós vamos ter então as fases da Lua, tá? Como é que eu percebo essas fases da Lua? Ela tem uma luzinha lá dentro? Não, é o Sol, o reflexo do Sol que dá as fases da Lua. A Lua nova, então, observem que a face dela, que nunca aparece, está sendo iluminada, mas a face que nós percebemos na Terra, ela está escura. Aqui a Lua crescente, então, eu tenho o processo de início de iluminação. Aqui, então, Lua cheia, o Sol reflete na Lua e nós percebemos nela a circunferência completa. Aqui na Lua minguante, nós vamos fechando o nosso ciclo. Observem que aqui eu tenho um lado, né, uma parte iluminada, e aqui eu tenho outro, né, e retorno para a Lua nova. Aqui, então, como é que funciona o eclipse solar e o eclipse lunar? O eclipse solar, ele vai ocorrer quando a Lua se posiciona em frente ao Sol. Ah, prof, mas o Sol é muito maior do que a Lua. Só que observem que o Sol está muito mais distante do que a Lua. Então, experimentem pegar algo aí na casa de vocês e colocar entre os dedos. Fica bem pequeno, né? Mas se eu me aproximar, ele aumenta. Assim é a Lua em relação ao Sol. Então, em relação à proximidade da Lua com a Terra, vai gerar a sombra. Ah, mas então quer dizer que toda vez que eu tiver ali a Lua nova vai ter eclipse? Não, não vai ter. Por que não vai ter? Porque eu preciso que a Lua esteja no mesmo plano, tá? Aí nós temos o eclipse. O que é o mesmo plano? Eu posso estar na mesma direção, mas posso estar abaixo. Ou eu posso estar no mesmo plano. Então quer dizer que a radiação vai ser direta e aí sim eu tenho o eclipse. Aqui o eclipse lunar. E agora? Como assim eclipse lunar? Como é que isso acontece? A mesma coisa, só que em vez de a Lua fazer sombra em relação ao Sol, é a Terra que vai fazer a sombra na Lua. E aí nós teremos um eclipse lunar, né? Então, observem o Sol aqui, irradiando, né, em uma face aqui da Terra, dia, e a outra é noite. Quando então nós temos o Sol no mesmo plano, ele vai gerar uma sombra na Lua, então, consequentemente, eu tenho um eclipse lunar. É isso aí então, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades, tá? Já foi no roteiro de estudos de vocês, o módulo, a página, tudo que era necessário, então, para que vocês consigam aí fechar, tá, as atividades e anotem as dúvidas lá no cantinho, que em momento pertinente a prof esclarece para vocês, tá bom? Até mais!